Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Deixar comentários e seus relatos para enriquecer e agregar valor à lenda, fortalecendo nosso folclore e os mitos do Brasil. Provavelmente, no futuro posso transformar os relatos em uma história ilustrada. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais e minha página. Vamos à lenda. O boitatá é originado da língua tupi-guarani. Boi significa cobra. E tatá significa fogo. No folclore brasileiro, o boitatá é uma gigantesca cobra de fogo que protege os campos contra aqueles que o incendeiam ou causem destruição nas matas. Ele vive nas águas e tem como poderes o de flutuar em chamas, a habilidade de não queimar as matas, enxergar no escuro e de se camuflar transformando-se numa tora em brasas. Dizem que os que tiveram a oportunidade ou o azar de se deparar com essa criatura, e olharam em seus olhos, ficaram loucos ou cegos. Isso porque tiveram a chance de sobreviver. Assim, quando alguém se encontrar com ele deve ficar parado, sem respirar e de olhos bem fechados. Porque se correr, a criatura pode achar que seja o culpado pela destruição e desrespeitos causados nas matas e nas florestas. A origem deste mito pode ter ligação com o fenômeno chamado fogo-fato, que é a decomposição de matéria orgânica, seja de vegetação ou de animais mortos. São liberados gases que inflamam espontaneamente em contato com o ar. Existem também os que acreditam ter relação com a ufologia, e seriam na verdade sondas ufológicas, como frequentemente é relacionado nas aparições da Mãe do Ouro, outra lenda brasileira muito conhecida principalmente em Minas Gerais. A lenda do boitatá se tornou popular pelos portugueses na época do Brasil colônia. Os padres jesuítas descreviam o boitatá como uma grande e encaracolada cobra de fogo, com olhos que pareciam duas tochas acesas. Sua pele é tão transparente, que reluzia à luz da lua enquanto deslizava pelas florestas e nas margens dos rios. O primeiro registro que se tem do boitatá é de 31 de maio de 1560. Em um relato escrito pelo padre jesuíta José de Anchieta, tendo como base os relatos dos índios. Há também outros, fantasmas, maximiza nas praias, e vivem a maior parte do tempo junto do mar e dos rios, e são chamados boitatá, que quer dizer coisa de fogo, o que é o mesmo como se dissesse o que é todo de fogo. Não se vê outra coisa senão um facho cintilante correndo para ali. Assomete rapidamente os índios e os mata, como era de feitio dos curupiras. O que seja isto, ainda não se sabe com certeza. Entre outras lendas do folclore brasileiro, está a lenda do boitatá, também passou mudanças, e nos dias de hoje possui algumas versões, assim como o nome recebeu algumas variações dependendo da região, podendo variar de baitatá, biatatá, bitatá, entre outros nomes. Também história e características receberam variações, dependendo da região. Vou apresentar algumas versões que encontrei da lenda. Na região norte e nordeste, a grande cobra de fogo tem residência nos rios e lagos. E ela só surge quando a mata é ocupada por indivíduos ruins, assustando e tocando fogo nos destruidores da floresta. Dizem que o boitatá, por muitas vezes fica à espreita camuflado de tronco de madeira, apenas observando e sentindo as intenções dos indivíduos. E coitado daquele que entrar na floresta com mais intenções. Nordestinos também afirmam que o boitatá é chamado de alma dos compadres e das comadres que cometeram adultério. É um bicho que anda se rastejando pelas florestas em pleno breu, pagando todos os seus pecados, representando as almas penadas malignas que queimam todos. Já no sul do Brasil, na obra Lendas do Sul, de João Simões Lopes Neto, há um conto com esse nome que descreve bem a lenda. Deixei o link dos livros na descrição do vídeo. Muito interessante. Diz que
Era de uma luz que se movimentava no espaço, daí veio a imagem da marcha ondulada da serpente. Foi essa imagem que se consagrou na imaginação popular. Descreve o boitatá como uma grande serpente, com olhos como dois faróis, couro transparente, que cintila nas noites em que aparece deslizando nas campinas e nas beiras dos rios. Já em Santa Catarina, a figura aparece como um touro de pata como a dos gigantes, e com um enorme olho, bem no meio da testa, e brilha que nem um tição de fogo. Ainda na região sul, tem outras duas versões da história. A primeira, contam sobre a cobra de fogo que sobreviveu à época bíblica do dilúvio, chuva que durou 40 dias e 40 noites. Depois desse dilúvio, as cobras que não morreram, começaram a zombar contentes, pois iriam ter comida sobrando. O castigo foi ficar com a barriga queimando em fogo. Elas ficaram com o corpo iluminado e todo transluzente assombrando as matas e rios. A segunda versão, narra-se a lenda de que houve um período de noite sem fim nas matas. Além da escuridão, houve uma enorme enchente causada por chuvas torrenciais. Assustados, os animais correram para um ponto mais elevado a fim de se protegerem. A Boi-Guaçu, uma cobra que vivia numa gruta escura, acordou com a inundação, faminta e com a vantagem de ver na escuridão decidiu sair em busca de alimento. Ela se alimentava das partes que mais gostava: os olhos dos animais. E de tanto comer, foi ficando toda luminosa, cheia de luz de todos esses olhos que comia. Seu corpo transformou-se em uma juntada de olhos resplandecentes, bola de chamas de clarão vivo como fogo. Ao mesmo tempo a alimentação farta deixou a Boi-Guaçu muito fraca. Ela morreu e retornou nas matas serpenteando luminosa pelo ar. Os mais antigos alertam que todo aquele que encontrar essa criatura serpenteando pelo ar deve se esconder antes dela te ver, caso não consiga. Feche os olhos. Fique parado e sem respirar. Porque se correr, ela irá atrás de você, por achar que seja o culpado pela destruição, e todo desrespeito com a natureza. Se tiver a sorte de sobreviver, pode apenas ficar cego ou louco. No Rio Grande do Sul, o boitatá aparece frequentemente nas literaturas, e é visto como um implacável protetor das matas e das campinas. Afinal, você gostaria que entrasse em sua casa, destruindo e desrespeitando você e sua família? Acredito que não. E assim termina a história. Espero que tenham gostado. Deixem seus relatos nos comentários para enriquecer e agregar valor à lenda, fortalecendo nosso folclore e os mitos do Brasil. Provavelmente no futuro posso transformar os relatos em uma história ilustrada. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Veja na descrição do vídeo as minhas redes sociais e minha página. Abraços e até a próxima história.